Bom dia, hoje é sexta-feira, hoje é dia de Dialogando. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, a sua audiência e nesse clima natalino, né, que nós estamos vivendo, nesse fim de ano, de festas, né, não tem dia mais apropriado e momento mais apropriado do que falar que não seja acerca de Jesus, acerca do Natal. E é hoje que nós vamos estar fazendo aqui no Dialogando, falando sobre o Natal, sobre essa data tão importante, que muitas pessoas comemoram de uma forma, outros de outra, mas a gente vai estar dialogando sobre isso e entendendo nessa manhã, de uma forma bem simples, o verdadeiro sentido do Natal. Eu gostaria que, nessa oportunidade, cumprimentar e agradecer a presença do meu querido amigo Pastor Lincoln. Deus abençoe, Pastor Lincoln, é bom ter o senhor aqui novamente. Eu que agradeço, Pastor Ricardo. Deus abençoe a todos que nos assistem. Será um diálogo muito interessante, importante, a respeito de alguém muito especial para nossas vidas. Pastor Alonso, mais uma vez também, gostaria de agradecer a presença do senhor. É ótimo ter o senhor aqui. É um prazer, sem dúvida, estar aqui mais uma vez no programa Dialogando, falando sobre Jesus dentro das mais variadas esferas do conhecimento, uma pessoa sem igual. Ninguém jamais falou como este homem, diz-nos a palavra de Deus, os guardas que falaram para os judeus, né? Ninguém jamais falou como este homem. Então, vamos aproveitar e vamos entrar logo, então, aproveitando e remindo o tempo. Natal, qual é o verdadeiro sentido do Natal? Será que as pessoas... É porque nesse mundo consumista que a gente vive, a gente pensa em Natal é comida, Natal é presente... Natal é gastar dinheiro, as pessoas já se preocupam. Natal é separar uma parte do 13º para fazer algumas dívidas a mais, pagar algumas contas a mais. Vamos dialogar sobre isso. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Vamos lá. Eu acho interessante e importante nós pensarmos a respeito disso, porque por vários natais nós temos visto famílias inteiras reunidas em volta da mesa, trocando presentes e se alegrando. É o momento em que o coração das pessoas, até mesmo o modo de agir das pessoas é diferente. Às vezes a pessoa dá até uma gorjeta a mais ao garçom, estende mais a mão, compra presentes para crianças. Tem um comportamento até atípico que existe no ano. O Natal traz parece que amolece o coração das pessoas. Isso é bom, isso é bom. Mas eu fico pensando se um dia fizesse o seu aniversário, Pastor Ricardo, e te deixasse do lado de fora. Você já imagina? Se as pessoas dentro comemorassem a sua festa, trocassem presentes e se colocassem do lado de fora. Muitas pessoas ficam, às vezes, com os princípios de Jesus, mas não querem conhecer a Jesus. Eu acho que é importante ter esses princípios de Jesus, de entrega, de doação, de contribuir com o próximo, de estar junto mesmo com a família, mas principalmente de conhecer profundamente a história e o autor, né, de realmente do propósito do Natal, ou pelo menos da lembrança do Natal. Então, sobre isso que nós... Isso é uma coisa muito importante que o pastor falou, porque falar do Natal nos remete a um conhecimento da figura de Jesus, né, daquilo que ele representou na humanidade. Quando nós buscamos, dentro da filosofia, por exemplo, a importância da figura de Jesus para a construção do pensamento do Ocidente e principalmente no contexto do cristianismo, que parte de Cristo, né? Parte de Cristo, dos seus apóstolos, nós vemos toda uma construção de um reino, mas um reino baseado nas intenções do coração. Um reino que brotava do interior, que brotaria do interior para o exterior. Isso é o que faz mudar sociedades. Voltar aos princípios de Jesus, analisar os princípios de Jesus, daquilo que Jesus foi, conforme o pastor Lincoln falou de maneira tão própria para o momento, mas também devemos analisar todo esse contexto de princípios que Jesus estabeleceu. Por exemplo, aquilo que você não quer que os homens, aquilo que você quer, que você desejar que os homens vos façam,
fazei vós a eles. É o princípio fundamental, a regra de ouro dentro do contexto cristão. Existem várias formulações nas sociedades sobre isso, mas esta formulação dá a cada um de nós o norte, o balizamento de uma estrutura social que nós não encontramos em lugar nenhum. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso na sua carta aos Romanos, quando ele diz assim: olha, se eu amo o meu próximo, eu não mato, não roubo, não adultero, não faço absolutamente nada. Esses princípios que estão permeados no ensinamento de Cristo são os princípios para a sociedade viver bem. É verdade. Eu entendo que a história de Jesus, do nascimento de Jesus, é uma história que foi muito difícil. Porque quando Jesus nasceu na cidade de Belém, José e Maria, eles estavam na cidade de Belém para fazer um recadastramento. Em Lucas capítulo 2, vai dizer que José volta à sua cidade natalina para que ele pudesse se recadastrar por uma ordem do imperador César Augusto para fazer um recadastramento. Como todas as pessoas que houvera nascido ou havia nascido naquela cidade teve que voltar, Belém ficou cheia, Belém ficou lotado. E Belém não tinha um suporte na rede de hotelaria capaz de suportar tantas pessoas que já nasceram lá e não estavam mais lá. Então, Maria, provavelmente com seus 9 meses aí de gestação, quando estavam em Belém para fazer o recadastramento do seu esposo, ela começa, imagino eu, a ter contrações e a complicar. E as pessoas e José, como qualquer pai, começava a bater nas portas pedindo um lugar para Maria poder ter o menino. E as pessoas diziam assim: não há lugar, já está lotado, não há lugar. E todos os lugares, todos os hotéis, todas as casas, todos os recantos não tinham lugar. Então nós precisamos entender que até hoje, os dias de hoje, as pessoas estão preocupadas com como ganhar dinheiro, recursos, no corre-corre, levando o filho para a escola, trazendo e trabalhando, e tem que ir no médico. E muitas das vezes Jesus está batendo a porta e as pessoas estão dizendo: não tem lugar, não há tempo, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para Jesus. É um momento de reflexão, porque o Natal foi um momento tenso. E é interessante entender também, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo tem sofrido situações diversas na sua vida, mas não sabe que o Natal foi um momento difícil para a família de Jesus. O Natal não foi um momento de um berço, nascido num berço de ouro, mas foi um momento difícil. Imagina você, como pai, vendo a sua esposa dando à luz e não ter um hospital, não ter uma casa, nem um lugar, nem um colchão para que ele possa fazer o parto da sua esposa. Então Jesus foi levado a um lugar, a um estábulo, a uma estalagem, onde nascem animais, e ali que deu para fazer o parto. Então nós vemos que até a família de Jesus passa dificuldades. E no Natal isso deve ser comemorado, deve ser lembrado, porque as nossas dificuldades não significam que Jesus não está do lado. As nossas dificuldades não significam que Jesus não está perto. Mas nas dificuldades é a presença de Jesus que nos consola. Como a gente está vivendo um contexto muito difícil, político, social, enfim, a gente sabe o que o nosso país está vivendo, e isso tem desmotivado muitas pessoas até acerca da fé, e também tem motivado outras a se aproximarem mais de Jesus. E quando a gente para pensar na vida de Jesus, na vinda de Jesus, é justamente que Jesus iria trazer vida em abundância para a vida das pessoas. Como essa vida em abundância se manifesta na vida do ser humano? Olha, em Jesus, em primeiro lugar, em Jesus, eu sei como tratar cada ser humano na terra. Olhando para Jesus, eu sei como tratar o pobre, o desamparado, o segregado. Olhando para Jesus, eu sei qual deve ser minhas relações com o Estado. Olhando para Jesus, eu sei como eu lido com a religião estabelecida. Olhando para Jesus, eu conheço todas as pautas da vida,
através do exemplo e da vida de Jesus. Se você observar lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, se você olhar e estudar a vida de Jesus, você também não vai perceber somente essas relações com os outros, mas a sua própria relação consigo mesmo, uma relação saudável. Um autor muito famoso, ele faz uma abordagem interessante, citando que Jesus foi carpinteiro durante um bom tempo da sua vida, junto com seu pai. É interessante, pastor Lincoln, professor Ricardo, que Jesus mexia com madeira, prego e martelo. Exatamente os instrumentos que mais tarde seriam objetos que iriam pendurá-lo na cruz. E durante toda a sua vida, ele trabalhou com aquilo ali, madeira, prego, martelo. Mas aquilo não causou em Jesus traumas. Olhando, sabendo quem ele era e a missão que ele viria cumprir da parte do seu pai, quantas pessoas... O método de crucificação era o método do Império Romano para os povos conquistados. E ele viu muitas pessoas serem crucificadas ao longo da sua existência aqui, até mesmo do seu ministério, sabendo o que iria acontecer com ele. Todavia, ele se manteve saudável emocionalmente. Então, todas as pautas da vida, seja nas nossas relações intrapessoais como extrapessoais, todas essas relações em Jesus, nós podemos perceber e ter o exemplo. Principalmente também, pastor Lincoln é um especialista nessa área, principalmente também na parte de servir e liderar, né, pastor? Isso é verdade. O que me chama mais atenção, o Ricardo falou sobre corrupção, é que as pessoas esperavam um filho de Davi, um descendente de Davi. Então, o descendente de Davi seria um rei que iria estruturar economicamente Israel, preparar a força bélica para o combate e colocar Israel lá em cima. Eles esperavam um rei que nascesse no palácio, como Davi. Ou melhor, como Davi morava, né? Davi não nasceu no palácio, mas Deus o levou para lá. Eles esperavam alguém guerreiro, como Davi assim o era, um poeta, mas também um guerreiro. Então, as expectativas de alguns começaram a cair quando viram que o rei nasceu numa manjedoura. Mas a questão de corrupção que você fala a respeito, que está no coração do homem, é a proposta de Jesus. Ele veio realmente para combater essas coisas, mas Jesus não acreditava que a partir de um sistema econômico melhorado ia resolver a vida das pessoas completamente. Ele não veio no palácio, no berço de ouro, porque ele não queria preparar uma estrutura de guerra, de bélica, para Israel ser o povo que poderia combater a todos. Jesus nasceu numa manjedoura. O reino do interior, o reino sujo do interior. Isso, Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar onde nasce provavelmente cordeiros, ovelhas, para morrer por nós, porque Jesus queria olhar homem a homem e dizer que a solução do mundo estava não em tirar a corrupção do sistema somente, mas tirar a corrupção do coração do homem. Que salvando cada homem, trazendo um caráter diferenciado de dentro para fora de cada homem, as coisas vão começar a mudar. Então Jesus trabalha essa conotação. Interessante também observar que muitas pessoas podem dizer, Jesus, sendo filho de Deus, não sofreu as minhas dores. Alguém pode questionar isso. Olha, perda de familiares, Jesus sofreu. Perda de amigos, Jesus sofreu. Situações de limitações financeiras, perseguições, Jesus sofreu. Perseguições de justiça, tentações. Jesus sofreu. Tentações, Jesus sofreu. Ou seja, todas essas coisas que faz parte da nossa natureza humana, Ele conhece. Ele conhece bem. Deus não exige nada de nós que Ele já não tenha feito. Dor, Ele sofreu. Então, quer dizer, ninguém pode questionar que Deus não sabe da minha dor, porque Ele é Deus, Ele nunca sofreu o que eu sofri. Não, ninguém pode questionar isso. Ele sofreu. E sofreu tudo isso. O autor de Hebreus, do livro da carta aos Hebreus, ele tem isso em mente, né?
ele padeceu por todas essas coisas, todavia sem pecado. Quer dizer, a grande vitória de Jesus, além da ressurreição, né, do ressurgir sobre a morte, mas o grande exemplo de Cristo para a nossa vida é que ele padeceu essas mesmas coisas, viveu essas mesmas coisas na sua natureza terrena, todavia sem pecado, sem ceder à tentação, sem ceder a nada disso. A gente está caminhando, faltam 5 minutinhos para terminar o programa. Uma vez eu ouvi uma canção que diz, a letra, uma parte da canção diz que se no ato da crucificação de Jesus pudéssemos olhar dentro dos olhos dele, o que veríamos dentro dos olhos dele? É uma poesia. Diz que veríamos dentro dos olhos de Jesus a nossa imagem. Ou seja, Jesus sofreu, veio a esse mundo, viveu o que ele viveu justamente para nos resgatar. Nesse momento eu creio que existem pessoas assistindo o programa que de repente tiveram um ano muito difícil, passando por situações complicadas esse ano. O país, assim como nós falamos aqui, né, no modo geral, a população, mas eu creio que na sua vida pessoal, particular, muitas pessoas podem ter tido um ano muito difícil. Então, encerrando de uma forma bem sucinta, eu gostaria que os pastores dessem assim uma mensagem significativa para essas pessoas que o que elas esperavam desse ano, de repente, pode não ter acontecido. Mas qual é a perspectiva desse Deus, desse Jesus para a vida deles no próximo ano? Jesus, ele conhece o nosso coração e já enfrentou todas as nossas dificuldades. E ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este que soube lidar com as suas próprias emoções, soube lidar com todas essas superestruturas deste mundo. Tomai sobre vós o meu jugo, diz ele, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, seguindo o exemplo de Cristo, crendo na sua palavra, nas suas promessas, crendo de que ele cuida de nós, nós devemos avançar em direção ao desconhecido, que é este ano que se aproxima aí diante de nós. Gostaria de dizer aos amigos que nos assistem que Jesus Cristo nasceu com o propósito de morrer por cada um de nós. Ele nem exalta o seu nascimento, mas ele exalta e nos solicita que lembremos da sua morte, porque é na morte de Jesus que nós nascemos. É na morte de Jesus que nós temos vida. Então a pergunta que fica, que quero deixar para o coração de cada um é: há lugar para Jesus nesse Natal? Há lugar porque ele quer nascer no nosso coração. E para que ele possa nascer, ou para que nós possamos nascer de novo, há necessidade de entender que a morte de Jesus foi para que cada um de nós tivéssemos vida. Aquilo que não poderíamos pagar no mundo espiritual, Jesus pagou na cruz do Calvário. E a morte não pôde segurar o autor da vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está em todo o mundo para que as pessoas que venham até ele, que vinde após mim, que o pastor Alonso diz, todos que vêm até ele, ele vai tomar a vida, a mão e vai estar trazendo propósito de vida para cada um. Olha, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Sempre muito bom estar com vocês, né? Muito obrigado mesmo pelas colocações, por tudo. Tenho certeza que deve ter ajudado bastante aqueles que nos assistem. E você que está com a gente, olha, que você tenha um ótimo Natal. Que Deus abençoe muito a sua vida. Lembre-se que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para te ajudar, para segurar na tua mão. Então, se esse ano não foi tão legal, tenha perspectiva em Jesus, porque Ele há de te abençoar, cuidar de você e por onde você andar, guiar os teus caminhos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela tua audiência e nunca se esqueça que dialogando a gente sempre chega lá. Um grande abraço.